Argumentar na redação é seu ponto forte ou seu ponto fraco? Se você respondeu a segunda opção, esse vídeo é para você. De uns tempos para cá, a maioria dos concursos, seja de nível médio ou nível superior, pede um texto dissertativo argumentativo. O que significa que você vai ter que saber argumentar. Eu separei as minhas dicas mais valiosas para que você faça isso com toda a facilidade do mundo. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora da Lume Ponto e do Método LP, e agora eu tô criando conteúdo de redação para concurso aqui nesse novo canal. Então já se inscreva, deixe um like, um comentário se apresentando para mim. Me conta que prova você vai fazer e quando. A primeira dica é: a argumentação começa na introdução. Muita gente acha que a introdução serve só para apresentar o tema e que a gente vai argumentar só no desenvolvimento, mas isso não é verdade. A gente precisa argumentar a todo momento em toda a redação. Essa é a introdução de uma redação sobre o tema: o poder dos influenciadores digitais sobre padrões de consumo brasileiros. Repare que a gente tem algumas palavras-chave nesse caso, né? Como influenciadores digitais, que precisam ser mencionadas. Então vamos ver como é que isso foi feito. O marketing digital é uma estratégia atrelada ao comércio, à promoção de pessoas e divulgação de produtos nas redes sociais. A eficácia desse modo de comunicação no sucesso das vendas, bem como novas definições de padrões de consumo, deve-se ao poder de convencimento e ao tipo, tinha que ser, né? Por isso tá marcado ali, da conexão emocional estabelecida com o público-alvo, bem como a existência de representatividade por parte dos influenciadores digitais. Quando a gente vê essa introdução, a gente percebe que ela tem alguns problemas a nível de argumentação. Por quê? Primeiro, não dá para entender se ele considera o poder dos influenciadores sobre padrões de consumo um problema ou não. Então não há uma opinião, não há um posicionamento. A primeira coisa que precisava é problematizar. Não precisa problematizar dizendo que o poder dos influenciadores sobre padrões de consumo é a coisa mais terrível do mundo, mas sim de que pode sim criar muitos problemas para a população se elas não tiverem o devido discernimento sobre o que comprar ou não, sobre no que investir seu dinheiro ou não. Agora vamos ver esse outro exemplo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 defende a manutenção do respeito entre os povos de uma mesma nação. No entanto, hoje observa-se justamente o contrário quanto à questão do preconceito linguístico no Brasil, que está enraizado de forma silenciosa. Com isso, a discriminação de pessoas pela sua forma de se expressar linguisticamente persiste, em virtude de falhas na educação e de fatores socioculturais. Nesse caso, eu consigo entender que há um problema, o preconceito linguístico, e há um posicionamento desse autor. Ele já está argumentando. Eu já estou pensando sobre preconceito linguístico, sobre suas causas, diferentemente daqui. É como se aqui houvesse uma etapa que foi pulada, que foi a parte de problematizar. Além disso, aqui a gente já tem os dois argumentos que vão ser desenvolvidos depois, né? Que são falhas na educação e fatores socioculturais. Então já tem um apontamento de quais vão ser os argumentos. Isso é essencial. Dica 2, a argumentação continua no desenvolvimento. Então, a primeira dica é: a argumentação começa na introdução. E aí você pode pensar: Luma, é óbvio que a argumentação continua no desenvolvimento. Não, não é. Por quê? Muita gente começa a argumentar do zero no desenvolvimento e não de forma contínua com o que colocou na introdução. E isso é um problema. Isso vai gerar desconto da sua nota. Então, nesse caso aqui, a gente precisa de um desenvolvimento que vai falar sobre falhas na educação. Então, eu quero um parágrafo só sobre isso e outro só sobre fatores socioculturais. Então, a gente precisa, no desenvolvimento, saber, o que isso aqui tem a ver com o tema e o que isso aqui tem a ver com o tema. Eu tenho que sair convencido de que tem a ver, sim, de que se não fossem pelas falhas na educação e pelos fatores socioculturais, a gente não teria preconceito linguístico, tá? E a dica 3 é: a argumentação se encerra na conclusão. Isso também parece óbvio, Luma, beleza, entendi. Começa a introdução, continua no desenvolvimento e se encerra na conclusão. Mas não é. Muita gente chega ao último parágrafo e para de argumentar. E aí fica um texto expositivo ou um parágrafo muito curto porque a pessoa não tem o que dizer. E por último, e pior ainda, o último parágrafo recebe uma informação nova. Então, como você não sabe o que dizer, se você tem que resumir o que você disse antes, se você tem que retomar, você acaba dizendo uma nova coisa na conclusão. E é como se a tua redação tivesse 3 parágrafos de desenvolvimento e nenhum de conclusão. No Enem, isso não é tão difícil porque
existe uma coisa que a gente precisa fazer na conclusão, que é propor uma intervenção. Já nos concursos, não. Então, realmente fica um grande limbo. Como que eu continuo a minha argumentação? O que eu faço? Como não há nenhuma regra, você pode sim propor solução para os problemas. Então, olha só, esse exemplo aqui. Portanto, é fundamental que o MEC, Instituição Máxima Educacional, crie jogos linguísticos por meio de uma semana com conteúdos sobre variação linguística e diversidade cultural, a fim de popularizar a concepção de preconceito linguístico, etc. e tal. Então, perceba que a argumentação continua, só que aqui ela está voltada para uma solução. Não é uma informação totalmente nova, é uma informação que está relacionada com o meu desenvolvimento. O meu ponto com esse vídeo é, uma argumentação nota máxima, ela precisa de unidade. Toda a redação precisa seguir o mesmo trilho, o mesmo fluxo. Mas eu não posso dizer a mesma coisa em todos os parágrafos, senão a argumentação não tem progressão. Basicamente, a gente está, então, num jogo de continuidade e progressão. A gente precisa estar dentro da mesma linha argumentativa, mas evoluir no pensamento, sabe? E sim, eu sei que é muita informação para processar, mas eu quero te ensinar a fazer isso palavra por palavra, não é nem só passo a passo, é tipo, quais palavras eu uso em qual momento para gerar essa argumentação nota máxima em qualquer concurso que você for fazer que cobre texto dissertativo ou argumentativo. E a gente faz isso no método LP, meu método de redação. Você pode assinar tocando no link que está aqui embaixo.